Olá, tá começando mais um Zuzuzum. Eu sou Vinícius Vilares, estou aqui hoje com o jornalista Ernesto Zanon. Olá, gente, tudo bem? Hoje o Zuzuzum tá quente, hein? Depois de uma sessão na Câmara de 12 horas e meia, um pacote de maldades, e põe maldade nisso, e o gerente enlouqueceu. E também com o empresário Diego Villani. Boa tarde, Zanon. Estamos aí à disposição. Vamos falar sobre os acontecimentos da cidade aí. Olha só, gente, essa semana teve sessão na Câmara Municipal que votou aí diversos projetos enviados pelo governo Lucas. A gente vai comentar, vai escancarar tudo isso aí para a população, para vocês ficarem muito bem informados. E aí, Zanon, como que a gente começa essa conversa? Cara, essa semana, antes de mais nada, eu queria prestar uma homenagem a meu amigo Vicente Aquino, que nos deixou no último sábado, vítima de um câncer. Aí, em 6 meses, ele se foi, era muito grave. Um jornalista aí de mais de 50 anos de profissão, que trabalhou bastante tempo com a gente, experiência tremenda aí nos principais veículos de São Paulo, aqui em Guarulhos também, e ficou com a gente na prefeitura há bom tempo, e foi uma perda muito grande, que a gente se despediu dele no último sábado. É muito triste, então eu queria deixar, primeiro de tudo, essa homenagem Sim, ao sim. Vicente. Mais do que justo, né? Eu também trabalhei com o Vicentão, foi um dos orientadores do meu TCC na faculdade, inclusive. Poxa, eu não sabia disso. O cara que ajudou muito minha trajetória como jornalista e descansa em paz. Foi um grande ser humano. O Vicente não viveu para assistir as trapalhadas do governo dessa semana, cara. Então tem um monte de coisa para falar, né? Tem bastante. Foi uma sessão bem tumultuada, foi até tarde, aí, das É 2 horas isso da aí. manhã. Teve briga, teve tudo na sessão. Parte tudo de um princípio errado, né? Você teve 6 meses de nada na Câmara, né? 6 meses de nada no governo, e de repente, no último segundo, ele manda lá 17, 20 projetos, né, de lei. Uhum. Uma sexta-feira à tarde, projetos bem grandes, projetos pra, de várias discussões, que não dá tempo de se debater, de se aprofundar, nada disso. Mas caiu na mão da imprensa na sexta-feira e o povo do bem passou a dar uma olhada tudo que tinha ali, né? E tem de tudo ali, cara. E aumento de ISS em 50%, né? A pessoa, não, mas está aumentando 1% só. Não, não é 1%. Você pagava 2%, vai pagar 3%. De 2 para 3, 50% de Sim, reajuste. Isso pesa. E não pesa, mas o trabalhador não vai ser afetado. Vai ser afetado. Com certeza. vai, Pega, com toda é o certeza. pedreiro, é a manicure, é o médico, é o advogado, Não, todo e, mundo e, é afetado. Jornalista. e vai passar para todo mundo, porque se aumentou para um, ele vai aumentar no produto dele e o consumidor final vai chegar, que é a população. Isso já assusta também, porque assim você vê, na própria sexta-feira que ele mandou esse projeto, foi vinculado em alguns lugares que uma empresa grande aqui, aquela a Michelin, É a está Michelin. saindo da cidade, deixando 350 empregos de lá. Então, assim, isso que eles não nem estão com essa carga tributária nova, porque quando chegar isso daí a partir do ano que vem, rapaz. Não, é terrível, porque não tem discussão e não tem critério. Por exemplo, as alíquotas passaram de 2 para 3%. Quem pagava 2 vai pagar 3%. Alguns vão continuar 2%, ligado à informática e tal, vai continuar 2%. E quem pagava 3% vai pagar 4%. Ou seja, quem pagava 3% teve a alíquota majorada em 33%. E Sim, o cara de 2% teve 50%. Entendeu? Então, assim, qual a lógica? Então, se vai Exatamente. aumentar 50%, o de 3 vai para 4,5%, o de 2 vai para 3%. Não, foi uma coisa assim, jogada. E tanto foi jogada que de sexta-feira até segunda eles tiveram que fazer um substitutivo, que eles falavam que renderia 59 milhões esse projeto. Ontem já renderia 45 milhões. Caíram, 14 milhões já foram pro ralo. já Já deixou. alguém teve que refazer os cálculos, não era bem aquilo. Então, algumas categorias, não sei se teve lobby, o que que foi, não foram incluídas, sei que mudou. E isso aí vai fazendo com que cada vez mais o empresário saia da cidade. Você pega aqui, ó, por exemplo, convênios, os hospitais, nessa linha. O que que eles fazem? Eles vão para Barueri, montam o escritório lá, emite a nota fiscal de prestação de serviço por lá, que o imposto é mais barato, e presta o serviço aqui. E o Exato. município fica sem receber. Exato. Então, assim, os caras querem tanto, sei lá, a ganância por arrecadar mais é tanta que eles Sim. já que eles defendem a bandeira da direita, do Bolsonaro, o Bolsonaro deu um exemplo como que ali ele baixou a carga tributária e automaticamente subiu a contribuição, porque muita gente parou de deixar de arrumar um caminho para sonegar, para não pagar o Uhum. imposto. Mas
O Lucas, ele mente tanto que até ele acredita nas mentiras dele. Não, aí, gente, eu falei assim, o gerente enlouqueceu, né? O prefeito enlouqueceu. Eu tô preocupado com a sanidade mental dele, ou ele acha que a nossa sanidade mental está prejudicada. Ele fez um vídeo nessa segunda-feira nas redes sociais garantindo que não tem reajuste de taxa de imposto na cidade. Ou ele não sabe o que assinou, né? Também não duvido disso. Porque eu vi lá a assinatura dele nos projetos. E ele falou: não, é mentira dos jornais, uns sitezinhos, É, portaizinhos, é mentira porque não tem aumento de imposto. Lucas, não tem. não, é que ele bate naquela, assim, na cabeça deles, mano. Ele faz tanta coisa pra lacrar que ele esquece de olhar os detalhes. Assim, na cabeça dele, ele deve falar assim: não, eu não criei a taxa existia. Eu só, Aumentei eu só aumentei. 50%. Ô, malandro, ele não, Cara, nem o Lula aumentou 50% a taxa, ele chega a Lucas. ser Nem o engraçado, Lula, nem o Muito, Haddad. chega a é ser muito engraçado. complicado. E é justamente porque o que o Diego falou é muito importante. A gente está falando de um governo que se considera de direita. Será que a maior tributação vai ao encontro dos princípios da direita? Isso é muito interessante a gente comentar aqui, E porque muito desse eleitorado votou no Lucas acreditando num Ele projeto de falou, direita. ele falou com Votou. todas as letras no debate: nós não vamos aumentar impostos em Guarulhos. Porra, meu. Faz não, 7, 8 meses que ele falou isso. Aí as- quando ele vai senta na cadeira, é ele que senta na cadeira? não. Ah, Ele tá assinando, né? Não é então nem assinando, acho, mas porque ele passou agora tem um decreto ele aí, né, passou pro chefe do governo que assinar, que por enquanto ainda é chefe do governo. Acho que a partir da segunda é chefe da Casa Civil. agora É. temos a Casa Civil em Guarulhos, Pois que é é. uma outra história, Um outro dos projeto que aumenta os custos da administração, É complicado. sabe? É que nem o Vinícius falou, ele ganhou com uma bandeira de que é de direita, mas nem a direita eu acho que entende ele como o próprio candidato, porque você vê o ato que teve na Paulista no domingo, o Bolsonaro, o pessoal chamou o Kleber para falar ali pela direita, Uhum. representando o Guarulhos, e não chamou o prefeito, não chamou ninguém daqui. Então, acho que nem a própria direita entende que ele era de direita ele usava essa justificativa em época de campanha, que ele não entendia por que o Bolsonaro não apoiava ele e apoiava um candidato de outro partido. Porque o Bolsonaro não entende que ele é um cara de direita. O Uhum. Bolsonaro olha para ele mentiu pro Bolsonaro, pô. Ele teve uma reunião, ele, Kaique, Santiago e Bolsonaro, ele mentiu pro Bolsonaro. Então, assim, ele fala uma coisa e é totalmente o contrário, ele Con- mente descaradamente. Conversa antes do Kaique apanhar. Antes, quando foi a transição dele do PP para o PL, eles tiveram uma reunião em Brasília, o Santiago conduziu com o Valdemar, e aí eles estavam lá, tal. A única pergunta que o Bolsonaro fez para ele, como que foi seu posicionamento na eleição de 22? Ele falou, eu te apoiei. Aí o que que aconteceu? Quando surgiu um vídeo aqui na época de campanha, Uhum. ele dizendo Lavo minhas que os mãos. caras chamou ele de isentão. É, Aí o isso. Bolsonaro até começou a chamar ele de isentão depois disso, porque ele mesmo fala no vídeo. Não, eu prefiro ficar assim. Aí o Maurício, eu acho que era o Maurício, alguém que estava apresentando o programa, fala, então você é Isso mesmo. isentão. Aí ele falou, aí ficou nessa daí. Então, assim, ele mentiu até pro cara Uhum. que defende a bandeira da direita. Então, é complicado. E aqui em Guarulhos, cada vez está pior, É mesmo. engraçado que, curiosamente, o vereador do PL, o Kleber, votou contra o ISS, cara. Guarulhos é uma cidade atípica, Não né? dá para entender. O Lucas faz vários vereadores que de outros partidos, né, que estão ali no cabresto, que são da base, sabe como funciona, se não votar, perde, votaram, e lá, né, você viu isso, né, Vinícius? Muita gente estava incomodada de ter que votar aumento de imposto, né? Muito complicado, cara. A gente vive aqui em Guarulhos que parece ser uma autocracia, né? O governo manda, a Câmara aprova, parece que não existe a tripartição dos poderes públicos aqui. A gente tem uma Câmara, uma base que não está alinhada com os seus próprios princípios. Então a gente vê muitos vereadores que se elegem com bandeiras de direita, com bandeiras de que vão ser contra a tributação, vão ser contra isso. Só que vem um projeto do governo dessa magnitude e é aprovado ali sem mais nem menos. Então, eu achei até interessante. O Martelo citou ali que a oposição é frouxa e não sei mais o que, mas será que é a base que não é a frouxa dessa Olha, história? eu acho que o único vereador lá que estava à vontade, se sentindo no céu ontem, porque adora, sempre defendeu o aumento de imposto, é o Laércio Sandes, né? Que ele sempre, no governo Guti, ele criticava o Guti por congelar o IPTU. E ontem ele estava nas nuvens. E ontem ele defendeu
o congelamento de IPTU, né? Mudou de lado, porque Então, não, porque não dá para aumentar, não sei o quê. E na justificativa do projeto, o IPTU vai se manter congelado mais um ano. Na justificativa do Lucas, desse projeto que mantém o IPTU congelado, ele elogia a política do prefeito anterior. Que uhum, é uma política que está dando muito certo e nós não vamos reajustar. Ou seja, a única bondade nesse pacote de maldades é dar continuidade a que o Guti vinha fazendo com 8 anos de IPTU Sim, congelado. sim. Aí vai o Santos, não, porque se a gente não tal e tal, vai aumentar 57%, a gente não pode, então vamos aumentar ISS. Não, Sabe? É assim. Ele justifica o injustificável, é de uma forma tacanha. Então, é isso que eles vivem. E aí tem os vereadores ali que trabalharam contra o Lucas na campanha, que foram contra o Lucas, mas de repente Lucas ganha, todo mundo veste a camisa do Lucas e agora estão lá se queimando com o eleitorado, porque não pense que isso vai passar exato. batido. eles devem pensar que, como é no primeiro ano, o povo esquece, né? É, Tá, isso é tá, muito tá, tá muito importante. distante. Eu ouvi lá um buchichinho assim, o meu eleitorado já não paga mesmo esse tipo de imposto, o empresário que me apoia não paga, então pô, toma cuidado porque ele também gera emprego. E se a prefeitura apertar pelo que o jeito que foi o projeto, o jeito que vai ser cobrado agora, As pessoas não pensam, por exemplo, você citou o caso da Michelin, né, que é a antiga Levorim. A Levorim, agora são 350 empregos. A Levorim já chegou a empregar mais de 1.000 pessoas naquela planta, eram 3 turnos. A Levorim produzia pneu de bicicleta, pneu de moto, então você não tinha uma bicicleta que não tinha a marca Levorim. É uma marca que levou Guarulhos para o Brasil inteiro e até para outros países, né? E a pessoa não se liga que pode ser um desses trabalhadores que não está pagando imposto, não estou pagando ISS, mas que a Levorim está indo embora, que a sim. Michelin está indo embora, e vai deixar aquele cara Que desempregado, é aquele pai de família desempregado. É isso, é consequência. com certeza algum cara que já estava prestando serviço para essas É, empresas, porque exato, essas empresas terceirizaram muito com essa situação de você poder contratar direto uma empresa por uma prestação de serviço. Ela chegava para um funcionário que era teoricamente caro no RH ou em algum lugar e contratava ele como PJ, não mais. Só que exatamente, esse cara vai pagar mais imposto. E assim Exatamente. você pega Guarulhos. Antigamente, quando eu trabalhava com sucata, Guarulhos era uma cidade que era onde tinha mais indústria aqui. A gente tinha Bardella, Dina, Estamparia Murilo, um monte de empresa grande que foi tudo embora da cidade por causa de tributação. Hoje exatamente, elas viraram prestadoras de serviço. Guarulhos era uma das cidades que mais produzia sucata no Brasil, devido às metalúrgicas que tinha aqui. Hoje não tem mais nada. Uhum. Então, exatamente. assim, por que que saíram? Saíram lá atrás, né? E você vê o tanto de galpão abandonado aí há décadas e décadas e não vão ser reocupados. Sim. Não tem. São estacionamentos hoje, né? Temos que aceitar que Todo mundo estacionando para o aeroporto, virando estacionamento para o aeroporto. estamos virando uma cidade dormitório. É terrível, Exatamente. terrível, perdendo. Aí não, não arrecada porque o IPTU estava congelado. Gente, o IPTU congelado é questão de justiça fiscal, que tudo que aconteceu lá atrás. Então foi uma forma de equalizar. Sim, Agora, vamos aumentar o ISS para compensar o IPTU congelado. E eu falo assim, que as coisas parecem são atabalhoadas. Na sexta-feira eram 59 milhões a mais de arrecadação. Ontem já eram 45 milhões. Sabe quanto que só o projeto de reestruturação da prefeitura, que é outro projeto que estava no pacote, que foi sim. aprovado, ele acresce na folha de pagamento da prefeitura 3.800.000 com a criação de 20 cargos. Nossa. Então, dos 59 caiu para 45, já cai mais 4 e E aí vai vai embora o deixando. dinheiro. E só dá 2% de reajuste para os servidores, né, que foram enganados, mas agora vai ter uma cestinha básica, porque também foi aprovado Não, um mas kit alimentação. Mas o da sexta, da sexta do funcionário lá, que ele faz essa, ele coloca que é se tiver caixa. É, Então, tem o tipo assim, parágrafo terceiro. A gente se sabe ali. tiver, se tiver. Então ele criou, existe, se tiver caixa eu Se der, a compro. gente faz. Se não der, não Isso é que é faz. engraçado. Tudo bem que isso aí tudo pode ser regulamentado por decreto depois, né? Cria-se um kit de alimentação. Com o quê? Tem um panetone, uma noz. Foi algum vereador que Sim, questionou isso o na que tem tribuna, lá? falou, é porque Um não dá para saber. Chester? Ontem os caras estavam falando, não, vamos entregar Chester para os alunos da rede. Como se já não tivesse a cesta básica para os alunos. Eles mudaram lá alguma coisa do projeto para falar que o Lucas criou o kit alimentar para os estudantes, que é outra coisa, tem para os funcionários e para os estudantes, para dizer que ele é o pai da criança. Só que o Guti já fez isso faz 2 anos que já entrega a cesta básica nas férias, que é um programa de alimentação escolar, que as crianças vão para a escola para se alimentar e nas férias não tinham jeito. Então,
passou a distribuir a cesta É, alimentar eu, para as eu crianças. eu vi uma fala da Janete, não sei em que momento da sessão foi, mas foi na sessão, ela falou assim que ela estava enfatizando, não, ele está lá 181 dias, para frisar que Uhum. já faz tempo que você está aí, 181 dias, e que ele só mandou o pacote de arrecadação, só fala de Sim. dinheiro aquilo ali, não tem outra história. Ele tirou da funerária só para quem agora está cadastrado no programa do Cade Único, mas também tem que estar cadastrado no de Sim. Guarulhos. Então, cara, É, foi total os vereadores aprovou porque é base, tem que jogar para frente e jogou, mas lá na frente eles vão ter sérios problemas, porque quem mais usa esse sistema funerário são os próprios vereadores, que quando batem na porta deles. Eu quero ver como eles vão desenrolar isso agora. porque a alegação na justificativa do projeto é que 70% da população acaba usando serviços gratuitos da prefeitura. Sabe, isso aí é trabalho social. Se 70% usam, é porque precisam, Mas certo? Agora, qual o custo disso, sabe? Não é algo, né? Tá sim. ali no orçamento, foi sendo feito de uma forma, e eles limitam isso, eles querem diminuir um benefício social. Então, o Mesquita fez um apontamento também que foi interessante, a não ser que é mais experiente, tem mais vivência política e pública. Ele falou assim: lá antes tinha se morre e o corpo não é identificado, então a gente usa o nome É indigente. isso. E ele não está no cadastro único. Vai fazer o que com esse corpo? É, vai Exatamente. acabar, a prefeitura vai ter, não, Não não vai, vai dar, não, mas vai ter não, que, mas alguém vai ter que assumir isso. mas a lei nova, É o poder público. tá, mas e a lei nova vai fazer o quê com o corpo? Quem vai? Porque com certeza é um desvio de conduta. Se não tem lei, você Sim. não está amparado. É, mas enterrar defunto que não morreu, pode. Pode, aí Né, pode. também. Aí Sabe que pode. tem gente, são tantos projetos e eles se misturam, se entrelaçam, a gente fala de um, fala de outro, temos que falar da COSIP aqui também, Com mas certeza. já que a gente está falando de funerária, tem alguma coisa cheirando mal aí. Um detalhe, ao mesmo tempo que eles estão tentando limitar o acesso ao sepultamento gratuito, né, que isso beneficia o pobre, a pessoa lá de baixa renda, eles acabam com a Secretaria de Serviços Públicos que cuidava dos serviços funerários do município. Então, a SSP desaparece, o lixo que era da SSP vai para a nova Secretaria do Verde, Sustentabilidade e tudo mais. Então, o lixo, que é o grande negócio ali da SSP, vai para lá. E os serviços funerários vai para onde? Governo. Para o governo, Casa Civil. Casa Civil. Cara, que a Casa Civil, que o governo tem a ver com o serviço funerário? Gente, nada a ver. Mas se tá trazendo para cá, é porque Sim. tem Daqui, coisa esquisita. daqui a pouco ele pode dizer Então, que não a está. gente vai acompanhar, a gente vai saber. Quando der o passo ali, a gente vai estar ligado o que vai acontecer. Talvez seja a privatização do sistema. É. Pô, eu acho que é o caminho. Primeiro tá limpando as arestas que tem, puxa para um departamento que não vai ter como tocar, porque Hum, já tem toda uma secretaria, toda a Casa Civil para tocar, e depois vai terceirizar, porque vai falar que é o caminho mais fácil é terceirizar exatamente. e assim vai. E para não fugir muito, né, para a gente até encerrar essa parte aí do que esses projetos absurdos, porque daí a gente tem que falar do que aconteceu na Câmara ontem, né, que é Exatamente. bizarro. Eu já vi aí mais 25, 30 anos de Câmara, vi muita coisa acontecer, mas a de ontem também é interessante. A COSIP, né, que é a Contribuição de Iluminação Pública, né, na conta de luz, você vai lá achar CIP, tá como CIP, não tá como COSIP, então você paga ali, né. A coisa é tão mal feita, tão feita nas coxas, que o projeto que foi para a Câmara tá com a tabela de 2014. Nossa. Não, não tá atualizada. A Uhum. tabela é de 2014, não é de 2025. Aí eu olhei lá, eu pago R$ 21 de CIP, eu fui na tabela, pô, eu vou pagar menos, porque na tabela aqui que tá no projeto tá R$ 9. Aí, como bom jornalista, né, que eu acho que sou, fui buscar os valores. Aí lá no site da IDP tem os valores atualizados da COSIP, que são mais do que o dobro, né? Nesses É isso. 12 anos, 11, 12 anos, foram reajustados Sim, ano a sim. ano e tal. Então não é aquela tabela que está no projeto de lei. Ou seja, eles não tiveram nem o trabalho de atualizar a tabela. Tá, beleza. Residencial, tudo mantido igualzinho, não se mexe nisso. Comércio que eram faixas de consumo, que é uma forma justa, né? Eu consumo tanto, pago tanto, você tem previsibilidade. Não, agora é 4% do fatura, da fatura. Comércio. Então, o cara pagava ali, vai lá, 20, 10, R$ 20 na faixa dele, ele vai pagar R$ 100, R$ 80, sabe? O comércio, o cara tem um pequeno comerciante, o botequinho lá, a padaria, a mecânica.
E indústria? 6%. 6%. Deixa de ser faixa de consumo para. Só que ele está gerando emprego. E eles estão falando, não, mas não é justo que uma empresa pague igual a um cidadão comum. Cara, a indústria não é igual ao cidadão comum porque a indústria está gerando empregos. E Uhum, aí vem também de novo, né, Vinícius, vem de novo contra o discurso dele de direita, porque ele está exatamente. encarando, quanto a direita encara o empresário como um parceiro, ele está encarando como inimigo, porque ele só Não, está prejudicando o Olha, empresário. é, eu lembro que quando tinha aquela coisa da taxa do lixo, era por faixa de consumo e levava muito em consideração, era baseado no consumo de água, né? Quanto mais consumia água, mais pagava, tudo mais tinha uma relação direta. E eu vou falar para vocês, o empresário vai pagar, e na época Ciesp, todo mundo foi contra, com razão, era uma imposição do governo federal, tivemos que, tanto que o ex-prefeito voltou atrás e assumiu o risco de não seguir uma determinação federal, eh, vai penalizar muito mais o empresário agora, com esse aumento da COSIP, CIP, do que a taxa do lixo lá. Entendeu? Porque vai aumentar muito, Sim. vai pois aumentar é. muito. Aí o industrial lá, o grupo Michelin, na hora de escolher entre ir manter a fábrica na Bahia ou Guarulhos, Vai vai para para Bahia. Bahia, Pois porque é. lá não é assim. Então, é querendo se enganar, querendo fazer a coisa errada. E é tudo feito assim. Então, você pega esse projeto, tem N furos e passou, foi Pois é. aprovado. Porque ninguém teve nem tempo de apontar esses É erros. muita Muito coisa para os rápido. caras estudar, Sim, né? a gente Chegou. está falando de uma política tributária que vai de encontro àquilo que é de mais moderno no mundo. Quando a gente olha os países europeus, as grandes potências, a gente vê uma tributação cada vez menor, Sim. uma liberdade cada vez maior, um Estado cada vez menos inchado, né? E aqui um governo supostamente de direita taxando os empresários, taxando a população, sabe? É algo que E é. vai subir a inadimplência aí, porque parece que antes essa taxa da COSIP vinha Na conta de de luz, luz. agora vai para o IPTU. Isso não ficou muito claro para mim. Eu posso não ter enxergado de Não, mas como eu é. acho que Eu ouvi alguém falando algum isso vereador também, falou, pincelou lá. que aí, meu, aí, pelo amor de Deus, aí. Pois é. E com a anuência de vereadores do PL, de vereadores do Novo, sabe? Pô, a gente espera isso do pessoal do PT, É. que tava contra. Então, que loucura que acontece aqui Sabe o no que eu achei Amazonas. engraçado também, dentro de Não, tudo? aqui aí os caras vão ficar bravos com nós, mas daí é aquela fala do Mesquita, né? Às vezes os caras da oposição é mais base do que os caras. É, Exatamente onde eu queria chegar. Sabe um dos caras que mais defendeu a criação da empresa guarulhense de turismo? Criou uma empresa pública 2025, século 21. Guarulhos, São Paulo, Brasil, criando uma empresa estatal, a Guarutur, para gerar o turismo, que já tem departamento de turismo, que agora foi para uma outra secretaria, foi Secretaria de Cultura e Turismo lá. Eles criaram uma empresa. E quem defendeu? Edmilson Souza, do PSOL, o maior defensor da criação da empresa. O líder da oposição foi o cara que mais defendeu. Nem o Geraldo Celestino seria tão hábil em defender esse projeto do Lucas do que foi o Edmilson. É isso que você está falando. E em alguns momentos eu pensei que ele realmente ia contra algumas coisas, até porque eu vi ele falando do conservatório, que eles acabaram com o uhum, Acabou com o conservatório, conservatório. e assim, a esquerda normalmente sente mais, né? Eu vi ele falando sobre uma coisa ou outra contra alguns projetos, mas boa parte ele acho que ele concordou mesmo com o que o governo está criando aí, não dá para entender. E essa engenharia aí administrativa, né? Muda o nome, tira uma secretaria dali, cria outra. Tem uma outra coisa que ninguém passou batido. Não passou assim. A Defesa Civil deixa de ser uma coordenadoria para se tornar um departamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Ela deixa de ter a sua ação, que uma coordenadoria funciona como uma secretaria. Então, temos agora 20 secretarias, como eram 20 secretarias, e continua com duas coordenadorias. Então, não aumentamos, certo? Errado. Defesa Civil passa a ser um departamento lá, dentro da secretaria. E quem se torna coordenadoria? Fundo Social de Solidariedade. Hum, Fundo Social de tomar Solidariedade cuidado, porque, ganhou o hein? status de coordenadoria. Então nós temos agora a Coordenadoria de Defesa do Consumidor, que é o PROCON,
e a coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, que tem um trabalho fantástico, trabalho social interessante, que tem muito mais a ver com a Secretaria de Assistência Social Sim. do que a Defesa Civil, Uhum. que tem um trabalho de, de prevenção, não é lá na enchente somente, tal, é ir nos lugares que podem ocorrer. Nós estamos em julho e não tem enchente, não tem deslizamento de terra, mas eles vão lá nesses lugares, nesse período. E quem está à frente do Fundo Social? A, A a Carolina Sanches, que é namorada do Carolina prefeito. McLaren, não, Benetton. É, Benetton. eu acho que ela é namorada do prefeito. É namorada ou esposa? Mas acho que É, vão casar aí. é Carolina Sanches, né? Não Se assina não, mais sim, Benetton. mas tira uma dúvida, Zanon. Se virar uma coordenadoria, que nem virou, pode ter salário. E tendo salário, isso aí não é nepotismo? Aí eu já não, aí eu já não entendi, porque assim, Pode ser que não seja mais ela, é, né? porque Porque o assim, Uhum. fundo social, porque o geralmente, fundo social, é a ela primeira não, dama. e ela não tem salário, ela não tem Exatamente. atribuição nenhuma. É a primeira dama que cuida do fundo social. Agora, se vira uma coordenadoria e vai ter estrutura, Coordenadora. se ela virou coordenadora, ela não pode ter salário, porque daí ela é parente, se ela casar em novembro, ela virou esposa. Ou não vão casar, não vão casar, vão ficar talvez. de namorado. Mas eu já escutei que lá na assistente social, ela tá doida para fazer um cartão corporativo, pô. Hum. Mano, não dá para entender esse governo. É, tá, Como vai criar um cartão corporativo? Ela tá achando que ela é a Janja? Não é possível. tá esquisito, né? E a cidade pintada de amarelo, né? Deixou de ser. Cara, é o que eu falo. Uma política que a gente vê nesse governo é que é um governo autocrata. É cada vez querendo mais centralizar o poder, que novamente a gente precisa frisar que não tem nada a ver com o espectro político que supostamente é. Então, assim, é, pô, a gente claramente aqui não tem mais uma distinção entre executivo e legislativo. Não. Basicamente, aquilo que o prefeito quer acontece e pronto. Prefeito não, o secretário da Casa Civil. E tô pra te Importante falar, Ou o vice-prefeito. e tô pra Ou falar o chefe de gabinete. e tô pra Desculpa, falar, interromper. não, então pra falar pra vocês, Vinícius, pra você e pro Zanon, que eu acho que já também não tem nem direita e esquerda, que Não, virou aqui todo já é mundo, bagunça, cara. virou todo mundo um lado Eu só. falei, na votação contra o ISS tinha voto de direita, voto de esquerda e Sim. até poucos dias, líder do PL, né? Porque tiraram o Kleber Pois da liderança Tiraram, do e, ele PL. e sem reunião, porque ele não Ele sabia não que ele ficou foi tirado, sabendo. sem convenção, sem nada, tiraram ele na caneta. Acho que Nossa. isso é um gancho legal pra gente já começar a falar da discussão que aconteceu dentro da Câmara, né? A É, Fernanda acusou muito o Kleber disso, brincou muito com ele. que o Kleber é usado por todo mundo, né? Que É, todo mundo trata ele como um bonequinho ali, né? Ele é um personagem dentro da Câmara que tá agradando o povo, né? Ele tá incomodando bastante. Eu acho que depois de domingo, que ele tem uma fala num evento daquele, pelo Bolsonaro, pelo Silas Malafaia, toda aquela galera que defende a bandeira da direita, e ele tem uma fala no caminhão, coisa que eu não tinha visto ainda nenhum político Uhum. ter uma fala num evento desse, ele começa a incomodar mais ainda, porque se eles estão falando lá, é porque diferente daqui, os políticos de lá já viu que ele tem um baita de um capital exatamente. político, e agora, meu, eu posso garantir para vocês, os caras podem querer não dar legenda para ele, ele tem legenda em qualquer lugar. O moleque tem 570 mil seguidores e não é pagando, né? Igual o Lucas que gastou 2 milhões na rede social e não tem de onde justificar. Ó. Então, É, coisa. hoje ele é uma ameaça para os caras que estão pensando que ele tá morto, que ele é um bobinho. Vai nessa. É. E a sessão da Câmara ontem, a gente já viu de tudo, né? E foi aquela coisa, vamos obstruir, né? 3, 4 lá da esquerda, que são craque nisso, Uhum. começaram a obstruir, uma sessão que poderia. Porque tudo atabalhoado, né? Chegou aqueles projetos, a pessoa, em vez de estudar, tal, então vamos lá, tal. E aí, é cansativo, né? Cansativo. Já era 10 horas da noite, a gente assistindo ali, o Martelo, falei, esse cara não vai aguentar. Aí, de repente, o Martelo surta e chama a oposição de. De frouxa. Essa oposição dessa Uhum. casa é muito frouxa. Soltou. Meu, explodiu tudo. E aí, Aí, que já aí tava ruim, piorou. o clima esquentou. Eu estava acompanhando também, eu vi que ele estava em alguns momentos incomodado, porque ele estava tendo que suspender a sessão quase que a todo Aham, momento por causa de parecer, cara. exatamente. Suspende por 10 minutos. Coisa que ele já, quem conhece um pouco o bastidor, ele já não tem muito essa paciência, assim, né? E aí foi esticando, e aí depois teve esse momento que vocês comentaram, esse momento em específico eu não vi. Aí gera um mal-estar com o Seminaldo, que é o secretário, tá na mesa. O Seminaldo não aceitou ser chamado de frouxo. A Fernanda Curti, então, explodiu. Frouxo eu não sou, não.
levantou e foi pra cima. E aí, Edmilson, tudo mais, o que poderia ser terminar ali mais 1, 2 horas ali, que Uhum. era uma coisa razoável, fala: "Agora vocês vão ver, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo". Pois é. Coitado do Rômulo Ornelas, estava dormindo lá, caindo pelas tabelas. É, eu estive lá presencialmente, né, fazendo a cobertura, inclusive o Joeb acho que foi a única imprensa que ficou ali até Até o os final. últimos, mas realmente é uma sessão muito cansativa, né, cara, a gente olhava ali os vereadores estavam todos acabados, mas, esses projetos que já vem aprovado para a Câmara, a gente sabe que não tem muito o que a oposição fazer, então o máximo realmente que pode ser feito ali é um trabalho de obstrução, então eles enrolam, pede para discutir, pede para encaminhar, e assim vai, que é a única coisa que é possível fazer, porque, os vereadores da oposição precisam dar uma satisfação para o seu eleitorado, porque eles vão ser cobrados sobre isso. Sim, E eles sim, precisam falar: "Pô, pelo menos a gente fez alguma coisa", né. Mas e os vereadores da base, o que eles vão falar? O que sim. eles podem alegar? Por ter aprovado um aumento de imposto para os Hum. seus próprios. Você não viu, tirando o Lércio Santos, que foi para defender o aumento do imposto, que o negócio dele é aumentar imposto, ninguém ali, né? Tem os corajosos aí que vão e falam tudo mais, mas ninguém quis botar a cara, não. É, Não. E nem podiam, né? Porque o sim, Geraldo não deixava ninguém subir para falar, é. para ser rápido. Aí se perderam. Aí eu falo do Rômulo, que foi muito engraçado, que o Rômulo tava quase dormindo, não sei o quê. Disseram que deram um Red Bull pro Rômulo. O Rômulo, ele voltou, era 1 hora da manhã, agora, e ele acelerado, acelerado. Agora vocês vão me aguentar. Eu peguei uma vez uma sessão com a Janete, cara, aqui na antiga Câmara, você é doido, moço. Essa mulher ela fez a sessão e ia até 4 da manhã. É verdade. Ela Ela falava, não mãe, eu falava assim, não, ela não para de falar. Ela E foi falava exatamente uma vez, isso ontem. ela não para de O falar. Edmilson não tinha mais o que falar, ele não sabia, ele começou a ler, nem ler ele conseguia. Mas isso eu já li, espera aí, isso eu já li. Ele estava exaustão, o ser Aham. humano, cara, não tem, não Não é não máquina, tem quem aguente. né? E tava assim, e o Martelo, não, se for para ler, não vou te dar o espaço. Não, se eu quiser ficar 7 minutos em silêncio, é meu direito de ficar 7 minutos em Hum. silêncio. Sim, as ferramentas a gente tem Aí, que aí foi respeitar. essa hora que o Martelo, não, mas se não é, aí o Martelo falou, eu não vou deixar vocês fazerem o que vocês querem, não sei o que essa oposição aqui é muito frouxa. Putz, Puta, aí foi o estopim. Seminaldo, com toda a inteligência que tem, ele se levantou e falou assim: agora eu saio da mesa, porque eu estou aqui no trabalho técnico de fazer a sessão andar, eu estou deixando meu espaço na mesa e vou para a tribuna que eu vou, vou discutir cada um dos itens. E nós não íamos discutir na segunda discussão, nós vamos discutir tudo até o final, até a segunda discussão. Só que nem eles aguentaram, né? Quando Uhum. deu 1 hora, 1h30 da manhã, o Edmilson jogou a toalha e falou assim: ó, tudo bem, fizemos nossa parte, a partir de agora nós vamos agilizar, vamos economizar as palavras. Demorou mais 1 hora e meia. Pois é, nossa. cara. E é muito importante Deram citar, Red Bull pro homem. cara, aqui a gente tem uma oposição extremamente articulada. A gente tá falando de professores, pessoas que falam que tem uma oratória muito boa, mas como o Zanon falou, chega um momento que não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. E de E outro cérebro não não funciona mais. funciona, cara. É, Eu porque a fui sessão começa às 2 da tarde, né? Então, exatamente. 12 horas, né? Foram 12 horas e meia de Não, sessão, muita coisa. exaustivo. Eu E, fui e uma coisa assim, derrotados, né? É, ele Derrotados. já sabendo o resultado já final. sabia. Tá batendo O no que Edmilson não. mesmo, várias vezes que ele subiu, ele falou: "A gente sabe que isso aqui vai passar", né, então Sim. não tem muito o que fazer nessa hora. Eu fui conversar também com alguns vereadores da oposição, da base também. Cara, várias vezes a gente tinha que voltar às gravações, porque eles se perdiam no raciocínio, eles não conseguiam mais formular frases Sim. ali de tão cansativo que foi. É, porque já fica a sessão em si, ela já foi pesada pelo conteúdo, né. Veio 20 projetos, praticamente foi 20, todos cheio de coisas, cheio de Sim. pegadinhas, para os caras estudar num final de semana, então assim, já estavam naquilo ali. Os da oposição, os da base eu acho que já devia estar Você sabendo acha que antes do alguém ia estudar no fim de é, Cara, semana? é, Tirando nós? sim, tirando nós para dar uma olhadinha. E achar, né? A gente achou as coisas lá. Sim, sim. exatamente. E assim, pra ser sincero, eu acredito que muitos vereadores da base, eles sequer leram esse projeto. Mas não sabem nada, vai Não, dar não, para não. assessor, né. Viram quem votou verde ali, é meu amigo, vou votar verde também. E assim, eu sei que a gente já tá, acho que no final, né? Sim. Mas eu quero voltar no vídeo do prefeito, que eu fiquei realmente preocupado com as palavras dele. Mas, olha, eu nunca acreditei no Lucas, cara. De verdade, desde que ele era vereador, que ele ia lá, megafone, né, falar, jogar pra torcida. Mas ontem ele falou uma verdade. Ele falou que, e a linha dele,
que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. É a linha dele, repetir mentiras, e foi o que ele fez. É. Falando que não tinha mandado o projeto de aumento de imposto. Gente do céu. Aí você vê nas redes sociais pessoas que ainda acreditam nele, né? Ele tem uma grande rede social, ele fala: não, mas o prefeito falou que é tudo mentira. É mentira desse site, é mentira desse jornal. Sabe, ele tenta vender a mentira. Lucas, seja, é o que eu já falei aqui outra vez, questão de honestidade, de humildade. Você é novo, você tem muito futuro político, Sim. ou não, ou acaba aqui. Mas com esse espírito de mentira, de não aceitar, assume, olha, eu não tem jeito de governar sem aumentar imposto. Não tem jeito, eu vou ter que aumentar. Vai lá que não mandou projeto de aumento de imposto para a Câmara, que não vai aumentar COSIP, que não vai aumentar ISS. Gente, isso é desonesto. Então, falou uma verdade, que repetir uma mentira 1000 vezes se torna verdade. É o que você está fazendo, tentando enganar as pessoas. Porque lá na campanha deu certo, porque você falou que não ia aumentar imposto. E muita gente que foi lá e votou 22 foi por um não aumento de impostos. E você está traindo esse pessoal. E não vem falar que não, que é mentira. Você está tentando vender uma mentira 1000 vezes para que ela se torne verdade. Só que se você se engana, já dizia Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu diferente de você já acreditei nele, já acreditei um tempo nele e assim, ele é nessa linha mesmo, ele mente tanto que até ele mesmo acredita e se torna uma verdade. Prova disso é essa questão do imposto, é a questão que ele falou que depois que ganhasse, ele em promessa de campanha, quando virasse prefeito, ele resolveria o problema da creche já no primeiro dia, Uhum. não resolveu, que teria médicos e consultas de psicólogo, não tem, não aparece para dar satisfação de nada, a comunicação de imprensa dele por sinal ele apareceu, né, ele apareceu na Globo ontem lá segurando o tigrinho lá, que apareceu um tigre novo aí, ele apareceu. Agora quando vem a Globo aqui para falar de uniforme, quando vem para falar de outras coisas, eles dão uma nota depois. Agora quando é para aparecer uma notícia positiva, para ele lacrar na rede social, ele aparece. É o prefeito tiktoker. É, foi a onça, não foi o tigrinho, não. O É onça, tigrinho era uma onça. aprovou O também. Tigrinho também Ah, aprovou ontem ontem, hein. aprovou o tigrinho Aprovou aqui, né. o tigrinho guarulhense na loteria municipal. Agora tem E já tinha sido aprovado esse projeto no governo Guti e não evoluiu porque a legislação federal não permite que os municípios o legislem Fernando apontou a muito isso loteria. ontem. E o Guti tentou porque até é uma coisa de arrecadação interessante, que vai para educação, vai para saúde, dá para arrecadar, mas não evoluiu, né? Então, até eu sei que esse projeto nasceu lá atrás do Ibrahim, né, no governo Guti, não evoluiu, agora acho que está tentando colocar de novo, né? Uma coisa que vinha do Ibrahim, ele colocou de novo para tentar, mas Mas no não, momento bom ele tá pondo, né, as bet tudo em crise, o governo investigando todas as bet, ele resolve criar aqui. é, Não, pelo então, contrário. mas o Ibrahim, ele que convenceu, né, no Guti que teria que fazer a taxa do lixo, né, porque era uma resolução federal, e ele está colocando de novo, mas eu sei que deve ter mais gente aí interessada nisso, por isso que foi aprovado também, entre outras coisas, e nessa hora da aprovação da loteria, todos os vereadores evangélicos ali, pastores, saíram e foram orar na cozinha, É, o pessoal estava falando que eles estavam em vigília. vigília. Gente, Cara, lamentável, e lamentável. aí e foi um momento também na sessão que a oposição conseguiu utilizar o Kleber novamente, cara, porque é aquilo, estava obstruindo, então eles buscavam sempre narrativas ali para continuar com seus argumentos. E aí o Kleber foi lá, defendeu os pastores também, aumentou ainda mais o tempo da sessão e é complicado, cara. Mas a gente já tá chegando ao fim aqui, eu quero pedir para o Zanon fazer suas considerações finais. Assim, eu quero que você não assistiu ainda, assista de novo o vídeo do prefeito, cara. É memorável. É memorável ele dizer que não teve aumento de imposto. E que quem mente é a imprensa, essa mídiazinha, essa mídiazinha sabe o que está fazendo. E não dá para você comprar todo mundo, não, cara. E ninguém está vendo. Né? Quer dizer, tem muitos que estão à venda e muitos já foram vendidos. E hoje você vê aí todo mundo comemorando. E o grande feito nessa história toda foi manter o IPTU congelado, que é um feito do ex-prefeito que você tanto criticou. Então é isso. É a mídiazinha, é o portalzinho, é o zum, zum, cada hora é um nome diferente, né? Mas, cara, uma coisa que não tem como a gente deixar de falar desse governo, que é um governo de muitas promessas e poucas realizações, né? Então o máximo que a gente vê aí são mudanças de nomes de projetos que já existiam na gestão passada. Então, até agora, ninguém viu psicólogo na escola, ninguém viu remédio em casa, Remédio em né? casa, né? A máquina do medicamento que tinha lá de pegar. Não, isso aí O que a gente Mas, vê é aumento de imposto e politicagem. e
tinta amarela por toda a Tinta cidade, amarela cada por dia toda a mais. cidade. Isso aí, eu tô com medo de sair na rua e mata de tinta na cabeça. Corre risco. Diego também pedir suas considerações finais agora. Mais uma vez agradecer aí a participação, agradecer o Vinícius, ao Zanon, estou à disposição e vamos sempre estar pontuando aí as coisas que estão acontecendo na cidade. E Lucas, foca mais na cidade, deixa esses vídeos de lado, para de ser TikToker, para de gastar seu dinheiro com a internet, pô, vamos focar na cidade. E é isso aí, gente. O Zuzum vai ficando por aqui. Vou pedir que vocês sigam o GeoWeb nas redes sociais para ficar sempre antenado de uma forma imparcial, de uma forma bem jornalística mesmo, que está sendo raro aqui na cidade de Guarulhos, mas a GeoWeb tem feito um trabalho com muita excelência. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.